Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Nesta edição do Questões de Família, o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias traz um destaque novo envolvendo os dados divulgados recentemente pelo IBGE, que faz a radiografia, da composição social do Brasil. Vejam só, gente, a guarda compartilhada é o tipo mais comum determinado nos divórcios judiciais do Brasil em 2024. E esse número é muito legal, porque pela primeira vez, os divórcios com guarda compartilhada dos filhos, 45%, superam os casos em que a responsabilidade ela ficava exclusivamente com a mãe, 43%. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Zedu? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Notícia bem interessante, hein, Fernanda? Sim, como você sempre reforça, é o caminho natural das coisas, né? Fernanda, veja bem, a primeira tentativa de se estabelecer a guarda compartilhada no nosso país veio com uma lei de 2008. Até 2008, nós tínhamos aquele modelo tradicional. Os pais se separavam e, geralmente, a criança ficava com a mãe. Nós tínhamos só a guarda unilateral. Em 2008, o que aconteceu? Criou-se esse mecanismo de guarda compartilhada. Só que tinha um problema na lei. A lei determinava que a criança ficasse com aquele genitor ou genitora que demonstrasse melhores condições de cuidar dela. Então, era uma tentativa de guarda compartilhada, mas ainda deixava a critério exclusivo do juiz definir quem ficaria como efetivo guardião. E aí, o que acontecia? O juiz ia se basear na cultura dominante na época, ou seja, 80% dos casos, a guarda era decretada de forma unilateral em favor da mãe, da mulher. E aí, em 2014, aconteceu uma modificação nessa lei e se criou, então, a chamada guarda compartilhada coativa. O que significa isso? Significa que a guarda, ela é, como regra, compartilhada. Você entende, Fernanda, que houve, então, uma quebra do paradigma? A guarda poderia ser compartilhada e aí ela passou a ser necessariamente compartilhada. Sim. Então, houve uma modificação. Então, só a partir de 2014 é que nós tivemos a guarda compartilhada coativa ou impositiva. A guarda unilateral deixou de ser o padrão e a guarda compartilhada passou a ser o padrão. Com base nisso, os juízes podem decretar a guarda compartilhada sem fazer grandes esforços hermenêuticos. A regra é essa, e para a regra a gente não tem muita dificuldade. Aplica-se a regra e pronto. O que a gente tem que demonstrar exaustivamente num processo não é a regra, é a exceção. Entendeu? Entendi. Então, a partir de 2014, começa essa modificação e aí a gente chega 10 anos depois no ideal que era preconizado pela lei lá atrás. Então, é um avanço muito interessante. Você acha também, Fernanda? Eu acho, Acho que, como eu reforcei lá a frase do início, de que é o caminho natural das coisas, A família continua, segue, A família segue. O casal é que não segue mais junto, né? Exatamente. Vão-se os anéis, ficam as fraldas. Ou seja, as alianças do casamento acabaram, mas a responsabilidade pelos cuidados persiste e não é do pai, não é da mãe. É do pai e da mãe, é da família como um todo. Sim. E Fernanda, uma coisa que é muito importante a gente conseguir diferenciar e que até hoje, e olha, nós estamos falando de uma lei de 2008, depois de uma modificação contundente em 2014, e ainda hoje a gente precisa dizer o seguinte: guarda é uma coisa, convivência é outra. A guarda é a responsabilização pela criança. São os cuidados, são as escolhas, é você determinar o destino do seu filho. Isso aí. E isso é de ser feito em harmonia entre o pai
e a mãe, predominantemente. Claro que nós temos casos em que a criança não tem um dos genitores, e aí, enfim. Mas, como regra, ela é. E a convivência é o tempo em que você despende diretamente com o seu filho. Então, muita gente até hoje vai para as audiências do divórcio, até para afrontar a outra parte, diz: eu quero a guarda, como se a guarda fosse o domínio do tempo. E não é bem assim. Nós temos diversas decisões judiciais que admitem, inclusive, o compartilhamento da guarda com pessoas que não moram no mesmo país, entre pessoas que não moram no mesmo país. Porque o fato de você, eventualmente, não residir na mesma cidade, no mesmo bairro ou até no mesmo país que o seu filho, não te retira a responsabilidade de cuidar dos interesses do seu filho. Entendeu? Uhum. Então, que é diferente do tempo de convivência. Tá certo que a lei vai estabelecer que dos ideais da guarda compartilhada é também o compartilhamento do tempo. Mas note bem, quando a gente fala em compartilhamento do tempo, nós não estamos pensando em abrir um cronômetro e computar quantos segundos a criança fica com um ou fica com outro. Pelo amor de Deus, não se trata disso. O que se trata é da gente estabelecer uma rotina para a criança ou para o adolescente que sejam proveitosos para ele. Eu dou o exemplo, Fernanda, do que eu chamo de crianças da terceira ponte, os filhos do tio da van. Note bem, nós moramos aqui em cidades que são conectadas e separadas única e exclusivamente por uma ponte de 3 quilômetros de extensão. E aí? Mas não é raro que nós tenhamos, a partir dos divórcios, a mudança de domicílio de um dos ex-cônjuges. Vamos imaginar, morava em Vitória, passa a morar em Vila Velha, morava em Vila Velha, passa a morar em Vitória, ou Cariacica, ou enfim, ou Serra, qualquer uma das cidades aqui da Grande Vitória. E aí, o que acontece? Precisamos ver onde que o menino ou a menina vão estudar, né? E aí a gente não tem escola ao mesmo tempo nos dois lugares. Tem que se escolher uma cidade onde vai exercer as atividades acadêmicas, escolares. Então, aí o que acontece? Muita gente, a pretexto de uma divisão milimétrica do tempo, por vezes impõe que a criança passe mais tempo dentro de uma van escolar, voltando e indo pela terceira ponte, do que efetivamente convivendo com o filho. Esse filho acaba tendo mais intimidade com o tio da van do que com o próprio pai ou com a própria mãe. Por quê? Porque ele fica 40 minutos preso num transporte para ida, 40 minutos num transporte para volta, e aí a gente pergunta: será que isso é bom para a criança? É isso Será aí. que não seria melhor deixar essa criança na escola ou com atividades próximas ao local de um dos dois, daquele genitor que mora próximo àquela escola, e ter um tempo de convívio melhor nos finais de semana, nos feriados, ou mesmo redução? Isso, Fernanda, ainda é uma coisa que gera muita discussão, tá? Porque, infelizmente, muitos pais, muitas mães que se separam ficam pensando nessa coisa: eu tenho que conviver metade do tempo com meu filho, e acabam esquecendo de olhar para as próprias necessidades de criança. Então, o compartilhamento do tempo não é simplesmente dividir a criança em responsabilidades e compromissos para a criança e para livrar o pai ou a mãe de um peso. Não é assim. Tem que se pensar. O olhar que tem que ser lançado é para aquilo que realmente interessa àquela criança ou àquele adolescente. É isso, Zedu. Só para fechar os dados do IBGE, né? Apesar de ter ocorrido esse avanço, a guarda ainda de mães é maioria, né? Absoluta aqui no Brasil. E de pais, esse percentual é de apenas 3%, tá? Exclusivamente pais. O pai, tá? As guardas unilaterais, né? É, isso aí. Fruto de uma cultura Isso. patriarcal, em que a mulher cuida e o homem provê, e hoje a realidade não é mais assim, e a modificação não é tão rápida quanto deveria. Mas é importante saber que está progredindo, que os homens estão assumindo. Eu comemoro esses 3%, tá? Porque é sinal que pelo menos 3%
estão assumindo a responsabilidade integral com relação aos seus filhos, coisa que num passado não muito distante seria impossível. Nós teríamos o percentual era de 0, né? Então, apesar de ser um número baixo, é um número a se comemorar, não por se comemorar a guarda unilateral, embora em alguns casos, até em benefício da própria criança, ela seja essencial. Há casos em que um dos genitores não tem realmente condição de cuidar daquela criança. Mas só da gente saber que esse percentual está aumentando, que os homens estão assumindo efetivamente a responsabilidade por seus filhos, já é uma grande notícia também, tá, Fernando? Tá, Zedu, 2 perguntinhas aqui da audiência. Uma delas, se por acaso o que está com a guarda ficar desempregado, como é que muda a condição? Olha só, aí é outra coisa que não se pode confundir. A guarda com os alimentos, com prover financeiramente as necessidades dos filhos. São assuntos totalmente distintos. O simples fato de alguém ficar desempregado não retira dele a capacidade de se responsabilizar pelos filhos. Até porque, Fernanda, a gente está cansado de ver exemplos de mães que não têm emprego e se viram, inclusive, para botar comida na mesa. Então, isso é uma dúvida que na verdade, tem que ser repensada, porque o desemprego, a falta de condição financeira, não tem a ver com a assunção daquelas responsabilidades inerentes aos cuidados que devem ser empreendidos aos filhos. Agora, se a gente for levar para o campo dos alimentos, sim, se uma das pessoas perde o emprego depois de estipulado um acordo ou uma decisão judicial envolvendo a manutenção da criança, ela pode se dirigir ao juízo, pode, eventualmente, modificar os valores das obrigações financeiras das crianças e adolescentes. Só temos 30 segundinhos. O estrangeiro, ele passa a exercer as mesmas leis brasileiras? Se o casal, por exemplo, um deles é estrangeiro? Se a criança for cidadã brasileira, se residir no Brasil, estipulado a decisão aqui no Brasil, vai se obedecer à legislação brasileira. Show. Muito obrigada. Até segunda que vem, hein? Se Deus assim nos permitir.